Olá e bem-vindo de volta ao canal Resumindo Doramas. Hoje, compartilharei a trama de um filme coreano de drama de 2021, chamado The Beauty of Revenge. Aviso de spoilers: a história gira em torno de Mi-sun, uma estudante do ensino médio que enfrenta frequentes episódios de intimidação devido à sua aparência por parte dos estudantes mais populares da escola. Sua única amiga era Mi-jin, mas antes de Mi-sun conhecer sua colega de classe que, ao contrário dela, passou 16 anos de vida sem ter alguém com quem conversar. Durante a manhã Mi-sun se arruma para ir à escola, ela sente que algo bom está prestes a acontecer, mas Inor pede que ela se apresse, para não se atrasar. Durante o percurso Mi-sun encontra com Mi-jin, ambas falam sobre uma nova história em quadrinhos que, surpreendentemente, não conseguiram a última cópia. Curiosamente, o personagem favorito de Mi-sun não é um herói, mas o vilão, pois ela aprecia sua paixão pelo que faz. Isso se reflete em sua vida real quando ela desenvolve uma queda por um rapaz semelhante ao vilão da história em quadrinhos, chamado Hotai, o garoto popular que todos temem. Durante a conversa, Hotai entrega a Mi-sun um chaveiro que caiu de sua bolsa, marcando um gesto simpático, o que é incomum para ela. Mi-sun fica contente por ele ser seu crush, o garoto pede que ela seja mais cuidadosa. Enquanto fica sozinha, ela reflete sobre esse encontro, animada com a ideia de que coisas boas estão prestes a acontecer em sua vida. Mais tarde naquele dia ela e Mi-sun se encontram em um café. Mi-sun parece estar incomodada com algo, mas Mi-jin não se dá conta disso. Elas continuam lendo aqueles quadrinhos quando um grupo de 3 valentões se aproxima delas. Mi-sun sabe que eles trazem problemas, então ela se esforça ao máximo para ignorar, então elas continuam lendo. Até que os valentões pegam o gibi e se recusando a devolver, a garota mais malvada do grupo. É Momo, ela diz que vai pegar a história em quadrinhos emprestado, pelos próximos 10 anos. Quando Mi-sun responde, eles ameaçam matá-la no caminho de casa. As coisas começam a ficar fora de controle, mas logo depois Hotai aparece para ajudar. Seu pai é um homem de negócios cuja influência faz com que até os valentões o respeitem. Hotai bate no cara do grupo deles e os manda embora. Ele também dá a Mi-sun o seu número para que ela possa ligar para ele, caso fosse incomodada novamente. Depois da escola, Mi-sun está passando pelas redes sociais de Hotai, curtindo as fotos dele. Depois de descobrir o que aconteceu hoje, até Inor acredita que Hotai tem sentimentos por ela, e enquanto eles conversam sobre ele, seu nome pisca no telefone de Mi-sun e ela se apressa para encontrá-lo lá fora. Ao chegar lá, pergunta por que ele ligou. Hotai confessa que gosta dela e quer levá-la para um encontro. Mi-sun não acredita nele no início, sem estar acostumada à atenção masculina, mas quando Hotai se inclina para um beijo, seu sonho se torna realidade. Mi-sun fecha os olhos respirando, mas o beijo nunca vem. Ao invés disso, Hotai tira uma foto de seu momento mais vulnerável e manda para todos na escola. Então é revelado que ele nunca gostou dela e só estava sendo simpático para lhe pregar uma peça. Os valentões se juntam a ele, rindo de Mi-sun por pensar que ela tinha uma chance com alguém como Hotai. Ele não é apenas uma pessoa má, é um sociopata. Ele governa a escola usando a influência de seu pai para aterrorizar. E por diversão ele quer que Mi-sun assuma a responsabilidade de ser a sua escrava. Ela deve vir até ele sempre que ele exigir, e ele pode fazer o que quiser com ela. Mi-sun ainda está em choque, mas ela sabe que sua vida vai se transformar em um inferno a partir de agora. Além disso, é revelado que Mi-jin, sua amiga, estava no plano do valentão, porque ela foi ameaçada. A cena muda para um mês depois. Mi-sun desligou o seu telefone e não saiu de casa. Após o incidente do bullying, ela dorme o dia todo afogando-se em uma depressão. Seu único companheiro é o seu amigo imaginário, e ele também está cansado de ver ela desse jeito, só que um dia ele aconselha a se vingar. A pobre garota nunca pensou que ir contra os valentões fosse possível, mas Inor a motivou o suficiente para fazer algo. Na cena seguinte, Mi-sun muda completamente de estilo e de vida, e agora administra sua dieta e exercícios para perder peso.
Ela se envolve com fita adesiva, que a sufoca durante horas, movida pela vontade de se vingar, além de ter perdido peso. Ela se concentra em mudar a sua atitude e ganhar mais confiança. Exatamente um ano depois, Mi-sun é uma pessoa mudada. Ela está mais magra e mais confiante do que nunca, mas ela não pode deixar de ficar nervosa, pois é a hora de finalmente enfrentar os seus medos. A primeira pessoa que ela procura é Youjaja, o membro menos importante do grupo dos valentões. Ela começa esbarrando nele, e finge tê-lo confundido com outra pessoa. Ele fica encantado por Mi-sun, agora que ela é atraente de acordo com os padrões. Ele se expressa por um tempo, e antes de trocar números, Youjaja está muito empolgado. Já Mi-sun está pronta para a próxima parte do plano. Mais tarde naquele dia, Otai percebe, Youjaja olha para o seu telefone com frequência. Ele não permite que nem os seus amigos próximos façam as coisas sem avisá-lo primeiro. Eles nem mesmo podem estar em um relacionamento sem a sua permissão, mas ele tem que suportar as suas exigências só para permanecer ao seu lado. Ao perceber que algo está errado com Youjaja, Otai o ameaça, brincando que vai matar a sua namorada se ele tiver uma em segredo. Mi-jin ainda trabalha como escrava para o grupo e comprar coisas para eles. Dessa vez ela esqueceu de trazer os cigarros, enfurecendo Momo. O último membro do grupo é Mina, a mais bondosa e que quer perdoar Mi-jin. Otai não concorda e fala que ela sempre interrompe quando eles estão intimidando as pessoas, e adverte para ter cuidado. Youjaja liga para Mi-sun, eles se encontram novamente. Mi-sun fica chocada com o modo com que ele fala com ela agora. A mudança de comportamento irrita, pois ela se lembra como era miserável. Por causa dele, Youjaja diz que gosta dela, mas ela o rejeita, dizendo que ela está precisando de 1 milhão e não pode se distrair. No dia seguinte, Youjaja vende seu telefone e videogame para conseguir o dinheiro para ela, mas o gesto a enfurece ainda mais. Ela diz que devolverá o dinheiro após 10 anos, imitando as palavras que eles disseram a ela. Youjaja ainda não percebeu a dica e fica chocado quando ela jogou o dinheiro nele e se afasta. Ele a detém rapidamente, perguntando a ela a razão pela qual ela o rejeita. Então Mi-sun afirma sinceramente que ela despreza todos os valentões e que ele é um dos conhecidos na escola, e em resposta, Youjaja diz que ele vai deixar o grupo e mudará se isso significar que ela vai ficar com ele. Na cena seguinte, Mi-jin é novamente incomodada pelo grupo. Youjaja se aproxima deles pedindo que ela vá embora. Irado, Otai pergunta o que ele está fazendo e fica surpreso ao descobrir que Youjaja quer deixar o grupo. Mas as coisas pioram. Mi-sun vai até Youjaja e inventa uma desculpa para salvá-lo. Otai fica imediatamente alarmado com a sua presença, mas acha ela linda. E apesar de Youjaja, ele é extremamente amigável com Mi-sun até que ele pede o número dela. Momo não está feliz com a interação, porque ela está apaixonada por Otai, e eles estão em um relacionamento. Quando Otai pede a Mi-sun o número dela, Youjaja entra no meio e interrompe, e a arrasta para longe. Ele não gostou que ela interferiu no seu assunto, mas Mi-sun o abraça e o faz esquecer o que aconteceu. Ela afirma estar 10% apaixonada por ele, como uma piada para que ele se esforce mas, para fazer ele se apaixonar completamente. À noite, Inoi pergunta a Mi-sun se ela está indo bem, pois seu comportamento mudou, e essa mudança o preocupa, mas Mi-sun não vê nenhum problema com o que ela está fazendo, e está feliz em usar Youjaja em seu benefício. Inoi vê como ela está diferente de um ano para cá e a história entra em um flashback, depois de tentar várias maneiras de perder peso, incluindo o método fita. Mi-sun ainda não havia feito progresso, então um dia, Otar veio visitá-la, preocupado por ela não ter aparecido na escola. Em mais de 2 meses, ele descobriu o pequeno plano de vingança dela e achou graça. Depois ele a fez acreditar que ser magra ou mais confiante nunca a mudaria quem ela é por dentro. Ela sempre será o saco de pancada deles, uma perdedora, que ninguém gosta. A visita faz Mi-sun entrar em depressão novamente, e ela acaba cometendo o impensável.
Durante o seu funeral acontece um milagre e sua irmã Sai viu Inor. Pela primeira vez, ela morava longe e nunca soube o que Mi-sun estava passando. Ao descobrir sobre os valentões, decide se vingar da morte de sua irmã. Assim, a pessoa confiante que votou escola não era Mi-sun, e sim irmã Sai. Alguns dias depois, Sai se encontra com Otai. Disse: Youjaja é apenas seu amigo, e tenta seduzi-lo. Ela quer que eles lutem e acabem um com o outro, sem ela ter que fazer nada. Eles trocam número de telefone e decidem sair. Um dia sai com Youjaja, esperando que Otai ligue para ela. Na frente dele, ela o leva para sua casa e ele tenta beijar. Lá, enquanto assiste à TV, o telefone toca na hora certa. Youjaja vê Otai telefonando para ela. Sai pega o telefone e concorda em sair com ele. No dia seguinte, Youjaja fica atordoado, mas Sai o engana dizendo que foi forçada a lhe dar o seu número e que não quer sair com ele. Youjaja acredita nela e fica com mais raiva em relação ao seu antigo melhor amigo. Ele promete se livrar e derrotar a qualquer custo, para o deleite de Sai. À noite ele chama Otai para encontrá-lo em um beco, pronto para bater nele com um taco. Youjaja foi pego de surpresa, outra pessoa o derruba antes que ele faça alguma coisa. Uma semana passa, sem sinal de Youjaja, e Sai está preocupada que seu plano possa ter falhado e depois de tanto trabalho, ela ainda tem que sair com Otai. Sai está terrivelmente nervosa. Momo descobre isso no aniversário de 2 meses. Otai, para pedir desculpas por isso, ele lhe dá um isqueiro dourado como presente. Mesmo assim, Momo não é alguém que esquece as coisas assim. Ela reúne alguns amigos e vai dar uma lição em Sai por dar em cima do seu namorado. Mas Sai dá uma surra em Momo e estranhamente ninguém faz nada. Ela disse a valentona como um aviso final, pedindo a ela que nunca mais a incomode. Mina, que é a meiga do grupo, pede desculpas a Sai por tudo. Sai a deixa ir, porque ela nunca foi realmente má com ela. Agora a única pessoa com quem resta lidar é Otai. Na cena seguinte, vemos uma luta entre Otai e Youjaja. Eles esfaquearam um ao outro, causando a morte de todos. De repente a cena muda para um hospital psiquiátrico. Inor é o médico que trata Sai por seu transtorno de múltipla personalidade. Em uma virada selvagem de acontecimentos é revelado que Otai e os valentões nunca existiram. Eles eram personalidades derivadas da própria Sai. No passado, o distúrbio de Sai cresceu intensamente e ela se tornou uma pessoa violenta trazida à tona como Otai. E incapaz de suprimir essa personalidade, ela matou sua irmã Mi-sun. Até que ela percebeu o que fez. E é atingida pela culpa. Para evitar assumir a responsabilidade, ela inventou toda a história sobre Mi-sun ser intimidada, para que ela fosse uma heroína em sua história e não uma assassina que matou a sua própria irmã. Todo esse tempo, ela pensou que Inor era seu amigo imaginário. Mas na realidade ele era o seu médico na vida real. Ele revela que foi capaz de se livrar de todas as outras personalidades de Sai. É certo, Otai. Se ela não o tirar de sua cabeça, ela ficará trancada para sempre. Alguns dias depois de Sai ser informada disso, a personalidade de Otai desaparece completamente. Inor acha que seu tratamento funcionou. E com isso Sai vai ser liberada em breve do hospital. Na última cena, Sai está fora do hospital, conversando com Inor sobre a vida. Sai mostra um isqueiro semelhante ao que Otai deu a Momo quando eles se viram pela última vez. Inor olha para ele um choque, percebendo que o assassino em Sai ainda está presente em algum lugar dentro dela. Obrigado a todos por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like.